Olá, pessoas lindas desse feed, vocês estão me vendo no Instagram. Olá, pessoas deste YouTube, vocês estão me vendo no YouTube. No YouTube, se vocês não estão inscritos, se inscrevam neste canal e dá aquele like que ajuda a gente. E então agora vamos começar o vídeo. Sobre o que é este vídeo? Sobre este mês maravilhoso de janeiro, que é o mês da visibilidade trans, tendo o dia 29 como o dia do orgulho, da visibilidade, da luta transgênero. Eu sou Cris Diniz, eu sou uma pessoa trans, não binária, gênero fluido. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que as pessoas chamam de linguagem neutra, que na verdade é linguagem inclusiva. Vou explicar algumas coisinhas para vocês, mas eu acho que a gente tem que sempre ampliar o panorama para poder falar dessas coisas. A linguagem que a gente chama de neutra, ela faz parte do pensamento da linguagem inclusiva, que pode ser linguagem inclusiva direta ou indireta. A linguagem inclusiva direta, uma parte dela é a linguagem neutra, como, por exemplo, esta frase famosa, todes. A gente tem ile, dile, elo, delo, ou elo, delo, dependendo da pronúncia. A gente tem também a linguagem indireta, que é ao invés de falar todes comem sorvetes, a gente pode falar todas as pessoas comem sorvetes. Comem sorvete. Sorvetes também pode ser. E aí a gente pensa, então existe uma outra possibilidade, que é a possibilidade de usar linguagens que já estão previstas na gramática atual. Existe também uma outra discussão de, nossa, mas isso é tão pequeno, para que mudar? Justamente, se é tão pequeno, então por que não mudarmos, não é mesmo? A gente falar de idioma é falar de uma visão de mundo. Qualquer pessoa que fala outro idioma, que fala mais de um idioma. Então, por exemplo, a gente tem no português a palavra saudade. É claro que todo mundo tem esse sentimento, mas nem todo idioma tem essa palavra que descreve o sentimento. A partir do momento que alguém entra em contato com o português, que conhece a palavra saudade, passa a identificar esse sentimento. Assim como, por exemplo, no português a gente tem a diferença de ser uma pessoa doente e estar doente. Em outros idiomas, como em inglês, por exemplo, a gente não tem. A pessoa está doente. É uma mistura desses dois significados. É muito importante quando a gente começa a nomear e entender outros universos a partir da linguagem. Se a gente tem palavras para descrever o branco, significa que as pessoas enxergam muito mais brancos, né? Famosa história dos esquimós, que tem muito mais palavras para branco do que a gente. Então, por que a gente não faz a mesma coisa quando a gente está falando justamente do nosso idioma, do nosso dia? Falar sobre as pessoas é falar sobre existência. O Brasil, infelizmente, é o país que mais mata transexuais e travestis no mundo, então é muito importante que a gente nomeie a existência das pessoas trans. E uma parte das pessoas trans são as pessoas não binárias como eu. No caso, essa aqui é a bandeirinha trans. A gente tem, vou ver se o editor coloca para mim. Aqui é a bandeira gênero fluido. Aqui a bandeira não binária. A gente tem essas várias cores que representam muitas coisas. E cada cor é fundamental que se trata da nossa existência. Quando a gente fala, nós existimos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de idioma, existe um freio muito grande de por que a gente vai usar ou não a linguagem neutra e como vem. A gente tem uma leitura de mundo, por exemplo, muito binária, que é uma herança europeia, muito vinculada à Bíblia também, entre o bem e o mal. Alguém necessariamente é mal, alguém necessariamente é bom, homem, mulher, tudo são visões sempre binárias, divididas. É importante dizer que macho e fêmea é uma linguagem biológica, enquanto a gente tem no universo coisas muito mais plurais, assim. Por exemplo, e na verdade, mesmo biologicamente, não são só dois, né? A gente tem pessoas intersexo. Existe um artigo da Nature de 2015, eu vou deixar link aí para vocês, onde já foram catalogadas quase 70 genomas entre os estereótipos extremos que a gente entende na biologia como masculino e feminino. E aí a gente pensa, uai, então tem muita coisa. Segundo a nossa maravilhosa Rita Von Hunt, a gente tem desde o Canadá até a Patagônia, identidades de gênero que são no mínimo 3 identidades de gênero, né? Tem o que seria o masculino, o feminino, e o que não é nem masculino nem feminino, ou dependendo da cultura, que habita as duas almas, o feminino e o masculino. Então a gente existe uma existência. Assim como, por exemplo, na África, existe uma pessoa muito famosa que criou o termo drag queen, que é justamente uma pessoa africana que foi escravizada, William Dorset, que lá em Washington, no século XIX, foi uma pessoa que prenderam porque usava uma roupa divergente do que se entendia como gênero.
Algo que também aconteceu no Brasil por muito tempo. Depois dá uma olhada lá no perfil do Instagram do Mascocetas, tem uma série de publicações sobre homens trans do início do século XX, alguns inclusive lá em Belo Horizonte ou aí em Belo Horizonte. É muito legal, eu indico esse perfil. Voltando para William Dorset, por quê? Porque estava de vestido de saia e arrastava sua saia. E quando foi para o cárcere não entendia, era simplesmente eu sou uma rainha de arrastar. I'm a queen of a drag. Então, I'm a drag queen. E essa é a primeira vez que aparece na história esse termo. A gente tem várias outras possibilidades de leitura de mundo, além das possibilidades binárias. Mesmo se a gente pega e olha para a Europa, por exemplo, a gente tem uma tentativa de transformar em binário, por exemplo, o Hades na cultura grega. Ele não é o demônio, ele não é a pessoa mais malvada, ele cuida do mundo dos mortos. E esse mundo dos mortos faz parte desse universo que existe no panteão grego. E aí coloca como na Bíblia seria o mais próximo do demônio, ele foi demonizado e colocado como demônio. Assim como tem várias leituras, se a gente pega a cultura nórdica, por exemplo, Loki não é necessariamente mal. Por mais que ele seja o deus da mentira, da trapaça, da traição, você tem passagens onde ele não necessariamente é mal. As pessoas são mais múltiplas, mais complexas, ninguém é completamente mal, completamente bom. Pode existir algumas pessoas, mas essas aí não vêm ao caso. Estou dizendo que existem espectros muito amplos entre uma extremidade e outra quando a gente fala desses universos binários. E William Dorset foi uma pessoa que prenderam justamente por isso. Assim, e aí o que eu disse do Mascocetas, também tem pessoas que foram presas no Brasil, em Belo Horizonte, por estarem usando roupas que, segundo a sociedade, é divergente do gênero. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que algumas coisas são recentes. Por exemplo, o termo cisgênero, cisgeneridade, é um termo recente, é um termo de 95. Quem criou foi o homem trans Carl Burgess, que até onde eu sei é francês, mas foi criado na França, quando estava na França. Então, assim, se é de 95, o termo é muito recente. Surgiu quase 70 anos depois de quando o termo trans surgiu, que na época era transexual. Aí a gente já sabe das atualizações, de não patologizar, então falamos transgênero. Se a gente cresce com essa visão mais ampla, por exemplo, a cultura dos orixás, é diferente de você crescer com os exemplos de mulheres que você tem. Eva, que foi responsável por Adão sair do paraíso. A Virgem Maria, Madalena, a pecadora. Ou Lilith, que nem todo mundo conhece, nem sempre a gente cita Lilith. Mas, assim, como mulheres de grande referência na Bíblia são essas e quais são os acontecimentos, é muito diferente de você crescer, por exemplo, sabendo que tem Oxum, Iemanjá, Obá, Nanã, tantas orixás maravilhosas com as suas pluralidades de força, de beleza, de leveza, de intensidade, de cuidado, de liberdade. Então você passa a ter um universo muito mais amplo de visão de mundo. Uma herança africana muito importante para ter uma pluralidade maior de olhares. E aí vale falar, famoso Xumaré, orixá do arco-íris, né? O orixá da cobra arco-íris, que metade do tempo é a serpente arco-íris, metade do tempo é o caçador ou caçadore, que é o orixá que habitam os dois gêneros, masculino e feminino. E algumas pessoas entendem o Xumaré como um orixá transgênero. Então você crescer como essas várias referências muda muito a forma de ver o mundo e não fica tão binária como o Deus e o diabo. Esse olhar binário é prejudicial para todo mundo. Inclusive, quando olha para o espectro político, se alguém tem parte do pensamento parecido com o seu, necessariamente você acha que ela tem todas as ideias iguais às suas, e não é verdade. E quanto a gente tem essa pluralidade, melhor é. Para existir a pluralidade, isso tudo que eu estou dizendo é porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, das pessoas entenderem a necessidade. Porque falar de linguagem inclusiva não é falar sobre linguagem, mas ao mesmo tempo é. Porque nomear é fazer existir, nomear é se visibilizar. Então, por exemplo, a gente tem uma história no Brasil, que é o Timbira do Maranhão, que foi preso frente de um canhão em 1614 e explodiram na frente da comunidade dele porque ele se deitava com outros homens. Então, assim, os portugueses fizeram isso, é considerado um dos primeiros crimes homofóbicos, embora esse termo pode soar anacrônico, porque não existia esse conceito na época, mas, ou seja, aqui existia uma prática muito mais livre das sexualidades, embora eu esteja falando de identidade de gênero. Então,
como que a gente passa a ter uma situação que é muito mais prejudicial, né, a qualquer coisa que esta leitura portuguesa, europeia, bíblica, católica entende como divergente. Vale dizer também que, por exemplo, você tem na Inglaterra também ingleses, se vocês forem pesquisar, no século XIX, existiram pessoas que foram presas, que eram pessoas com pênis, que estavam com vestido, no mesmo país onde pessoas com pênis vestiam vestidos há 2, 3 séculos antes nos espetáculos do Shakespeare, porque não se podia ter mulheres em cena. Então é muito doido, assim, né? Dentro do mesmo país, como que as culturas vão mudando e vão, em algum momento, foram se tornando mais excludentes. Quando eu estava falando de Timbira, me lembrei uma coisa. Gente, não usem o termo tribo, porque tribo a gente torna algo como não civilizado ou em processo de civilização, ou que deveria ser civilizado, quando na verdade todas são civilizações, todo mundo tem direito. Então só uma dica aí para não usar o termo tribo, porque ele é usado justamente para descredibilizar e desmerecer uma civilização que é civilização. A mesma coisa relacionada a idioma. Quando a gente fala dialeto em algumas situações, a gente está diminuindo a importância daquele idioma ou daquela cultura. Bom, voltando ao termo, a gente tem o português, que vem do latim, que no latim existia gênero neutro. Então a gente tem totum, que é todos, ou todes, ou que seria a totalidade dentro do neutro. Então era neutro, não era masculino, porque a derivação do masculino é diferente. O masculino era toto, o feminino tota, mas não vou me ater a isso. Vou me ater às outras palavras que eram utilizadas, que era omni. Omni, que não vem do homem, é omni, O-M-N-I. Omni ou omnis, com S, diz da totalidade. Não é de homem, porque homem é omni, com H-O-M-E-N. Então a gente tem origens diferentes dessas palavras. Então a gente tem no latim algo que diz a totalidade, que não deriva do masculino, que é justamente neutro. Então a gente tem um idioma que vem do neutro. Embora o latim tenham palavras que são diretamente vinculadas a masculino e feminino, como por exemplo boi e vaca. Boi necessariamente é o macho, vaca é a fêmea, enquanto águia é feminino. A gente fala a águia macho. Então águia é feminino e não tem problema nenhum da águia que é macho ser tratada no feminino, embora a nossa cultura patriarcal faça com que muitas vezes soe estranho e a gente queira que a totalidade, quando tem um homem, seja masculina. Por quê? Porque isso tem sim uma relação de protagonismo. Quando você masculiniza o tempo inteiro os plurais, você está sim gerando protagonismo masculino na sociedade. Você se habitua como natural, a gente naturaliza como a totalidade ser masculina. Não é neutro. Se você tem 20 homens e uma mulher e chama ali no feminino, alguns homens vão se ofender. Então, por que quando tem 20 mulheres e um homem e usam masculino, as mulheres não podem se ofender? Porque existe uma regra gramatical que foi criada quando? Quando que isso surgiu? Isso surge depois da Idade Média, isso não vem do latim. As origens das palavras não vêm, ela vem justamente de quando você tem uma sociedade já estruturada com o patriarcado. O patriarcado ali faz com que surjam esse tipo de palavras. Então, voltando à linguagem neutra, quando a gente fala do que as culturas podem dizer, divisão de mundo, por exemplo, o Ayrton Krenak fala, eu falei que ia falar linguagem neutra, mas eu vou trazer outro exemplo cultural. Ele fala que a Mata Atlântica é um grande jardim, é um grande monumento dos povos originários, porque sofreu por milênios intervenções do ser humano ali. Inclusive, quando a gente fala totalidade, é legal evitar falar intervenção do homem, porque isso faz parte da formação patriarcal. Vamos usar a humanidade ou as pessoas. Foram fazendo intervenções e é um grande jardim, na verdade, a Mata Atlântica. Só que a gente entende como uma intervenção, muitas vezes, só aquela construção mega gigante. Mas a Mata Atlântica é maravilhosa, ela é linda. E ela é linda porque existiu uma intervenção humana ali. Também, ela poderia ser linda naturalmente. Agora que o vídeo eu tô vendo que tá ficando muito grande, vou tentar finalizar ele no máximo em 20 minutinhos. A linguagem, quando a gente fala da linguagem inclusiva direta, que a gente vem para a linguagem neutra, a gente tem duas linhas atualmente mais usadas, que é os pronomes ile, dile, I-L-E, D-I-L-E, e o que eu gosto, o que eu prefiro usar,
que é elo ou elo, aí depende da pronúncia, que é ELU, DELU. Agora, para além disso, a gente tem as modificações, que é, por exemplo, o possessivo. O possessivo tem, por exemplo, minhe e vem do feminino. Então, a gente sempre traz do feminino, tira o A e coloca o E. E a outra grande questão é quando a gente tem terminado em E, como professor e viram professores, a gente coloca o Izinho antes do E, que fica professores. Então não fica tão complexo assim, na verdade a linguagem neutra é muito simples de ser usada, e todas as situações onde é só A ou o plural, a gente troca e coloca o E. Agora tem a grande questão, que é pai e mãe. Aí pai e mãe é uma discussão muito grande, a gente tem idiomas que usam a mesma palavra para esse universo de maternidade e paternidade, e aí existem algumas sugestões, a gente tem algumas etnias aqui que tem idiomas onde tenham justamente palavras que digam isso, então falam para a gente ir nesses ou misturar as palavras, falar pai ou mãe, enfim. E aí, esse especificamente eu ainda estou esperando ver para onde que a discussão vai. E aí era dizer isso, assim, a gente não trata só do idioma, a gente fala, se trata de existência, assim. Se trata de uma perseguição que existe há séculos. A gente fala de no século XIX, as pessoas sendo presas, no século XX, as pessoas sendo presas, as pessoas não são presas mais, mas isso é um processo de transformação social. E esse processo é importante que a gente exista. E a nossa existência está vinculada a isso. E o idioma traz uma visão de mundo. Cada idioma que a gente aprende fala de uma outra visão de mundo. E existem idiomas que existem neutro. E por que o português não pode se transformar se existe uma parte da sociedade que não se sente contemplada por essas palavras, por esses idiomas? E a gente não fala só das pessoas não binárias. Existem muitas mulheres que se sentem incomodadas quando estão em um coletivo, mulheres cisgênero, que se sentem incomodadas quando usam a coletividade masculina. Então, existe uma parte grande da sociedade que se sente desrespeitada quando a única possibilidade da totalidade da coletividade seja o masculino. Então, fica aqui minha contribuição. Quem achar legal, compartilha. E é sobre isso. O famoso meme é sobre isso. A gente falar sobre linguagem neutra é só sobre linguagem, mas ao mesmo tempo não é. É sobre uma questão de existência e construção histórica. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha. Vou deixar algumas referências. Eu gostaria de indicar para vocês. Tem o perfil da Jenny Papos no Instagram, que é muito legal. Perfil do Mascocetas, perfil da Trans Preta e perfil da Rita Von Hunt, que eu gosto bastante. E aí tem um livro que... Tem vários livros, mas eu vou citar um específico, que é O Cis no Divã. Esse livro é muito legal. Acho que dá para ter uma noção de vários aspectos e várias camadas. Se você for lá no Queer Livros, tá em promoção com outros livros juntos, vale muito a pena conhecer. É muito pequenininho. E é isso. Um beijo e tchau!